Boa tarde a todos, dando prosseguimento ao evento. Convido o professor Dr. Eduardo Guimarães Hornô de Moura para participar do simpósio da Promedão, falando sobre conexão de estente biliar. O professor Eduardo é diretor do Serviço de Endoscopia Gastrointestinal do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, professor livre docente do Departamento de Gastroenterologia da Faculdade de Medicina da USP, coordenador do Programa de Residência Médica e Endoscopia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Professor Eduardo, por favor. Boa tarde a todos, obrigado pela apresentação, Nelson. Obrigado à empresa Promedon e à Microtech pelo convite e pela oportunidade de nós discutirmos um pouquinho a respeito dos estentes biliares, quando indicá-los, que modelo de estente utilizar e quais são os resultados a serem obtidos. Nós vamos iniciar essa apresentação assistindo a um vídeo da empresa Promedon, junto com o Dr. Diogo Moura, que fez o primeiro caso com este modelo de estente, e a partir dessa apresentação nós daremos início, portanto, aos critérios de indicação, escolha do estente e dos resultados. Neste ano, a Microtech começou a distribuição dos estentes biliares metálicos, o qual nós vamos demonstrar um caso na sequência desta apresentação. Os estentes biliares metálicos, eles existem tanto os totalmente recobertos, os parcialmente recobertos e também os descobertos. Então esse é o dispositivo para o disparo do estente biliar. Então nós observamos o estente aqui na ponta. Essa parte amarela é a parte que vai facilitar a visão endoscópica na hora da liberação do estente. Então, para passar esse estente, essa extremidade distal é removida, é passado pelo fio guia da maneira tradicional e, após nós locarmos o estente, tanto com a visão endoscópica quanto a visão da radioscopia, o estente ele é liberado. Veja que o mecanismo de liberação é muito simples. Então, o seu auxiliar ele pode apoiar o estente e essa manopla ela é tracionada para trás e nós vamos observar a liberação do estente gradualmente conforme nós vamos disparando o estente. Então é um estente muito prático de ser disparado, né? Assim como a maioria dos estentes biliares metálicos. Então agora a gente vai acabar a liberação. Você vê a parte amarela, ela chega ao final, né? Nosso controle endoscópico. E aqui a gente tem a prótese liberada. Agora nós vamos demonstrar a liberação desse estente num caso ao vivo. Trata-se de uma paciente feminina com um tumor maligno na cabeça do pâncreas, causando estenose do colédoco distal. Aqui está sendo possível identificar a realização da papilotomia, a ampla drenagem de bile, a manutenção do fio guia e sobre o fio guia está se fazendo a inserção. Então a gente vai fazer o disparo da prótese, a gente já posicionou a prótese, já passamos a parte proximal da prótese acima da área da estenose. Então a liberação da prótese, o Dr. Gustavo Luz está me auxiliando. A gente libera esse pininho laranja, que é como se fosse um pininho que bloqueia. E depois a gente mantém essa mão fixa e puxa para começar o disparo da prótese. Enquanto isso, a gente acompanha também por via endoscópica e pela radioscopia. Então o Gustavo vai começar a liberar a prótese. É bem tranquilo de liberar. Então a prótese já está sendo liberada. Aqui na endoscopia a gente vai mantendo a marca, só devagarzinho, Gustavo. A gente vai mantendo a marca amarela, né, que é a parte distal da prótese. Então a gente vai mantendo a 1 centímetro da papila para fazer a liberação. Enquanto isso na escopia a gente está vendo que a prótese ela já está acima da estenose. A gente optou por usar uma prótese 10/6 para tumor de pâncreas, que é o que a gente faz de rotina aqui no Hospital das Clínicas. Pode soltar? Pode disparar?
Aí, a gente vai mantendo a parte amarela sempre na nossa visão, olhando junto da escopia. Pode soltar, Gustavo. Um pouquinho mais devagar. Então aí a gente vê a prótese e a prótese está disparada. A gente consegue ver na escopia a posição adequada e a ótima drenagem que está ocorrendo. E aí a gente vai trazer a prótese acompanhando na escopia. É uma estenose bem severa, um tumor de 4 centímetros, mas a gente consegue tirar aqui com bastante tranquilidade. E na escopia a gente vê a boa drenagem, assim como na visão endoscópica. Então é uma prótese bem tranquila de passar. Então a posição ficou bastante adequada. A gente vê aí a prótese, a gente fez uma papilotomia ampla. E uma ótima drenagem. Depois no vídeo vocês vão poder ver a visão da radioscopia e nitidamente a drenagem foi excelente, já não tem mais nada de contraste acima da área do tumor. E a gente continua na visão endoscópica bastante bile e bastante barro biliar. Esse modelo de stent, aqui demonstrado, é um modelo chamado Gen 2, da empresa Promedon. Ele é feito com níquel e titânio alloy, conhecido como nitinol, o que dá extrema flexibilidade na sua manipulação. E ele tem um revestimento de silicone e ele é na forma coberto. Nós vamos discutir agora duas situações distintas a respeito da utilização do stent, nas patologias malignas e nas patologias benignas. Portanto, quais são as indicações de um stent biliar? Do ponto de vista de uma drenagem biliar pré-operatória, ela só deve ser realizada se o paciente estiver na vigência de colangite ou se ele tiver uma icterícia acentuada em que o paciente tem um prurido intenso, ou se essa cirurgia pode ser postergada. Não há indicação de se fazer uma drenagem endoscópica num paciente que não estejam nessas condições, porque não trará nenhum tipo de benefício outro. Uma vez decidida pela colocação de um stent nesta indicação, nas obstruções biliares malignas extrahepáticas, nós habitualmente utilizamos uma prótese metálica autoexpansível que tem um diâmetro de 10 milímetros. A respeito da drenagem biliar paliativa, qual é a nossa rotina do ponto de vista da drenagem biliar? Nós sabemos que fazer a descompressão da obstrução biliar extrahepática nas patologias malignas deve ser feita principalmente pela endoscopia. É um procedimento minimamente invasivo e ele é superior à drenagem cirúrgica e à drenagem percutânea com menor índice de complicações. Nós deveremos pensar na possibilidade de fazer esta drenagem através de ecoendoscopia apenas nos casos em que a colangiografia padrão ela falhou e não teve êxito na drenagem do órgão. Este é um estudo que nós estamos demonstrando comparativamente a utilização de prótese metálica versus a prótese plástica no tratamento paliativo das vias biliares. Este estudo de Zohon, que está aqui assinalado, é um estudo realizado aqui em nossa instituição, em que demonstrou que tanto o stent plástico quanto o stent metálico, eles ofertam ao paciente uma boa drenagem. No entanto, a drenagem com a prótese metálica autoexpansível, em geral, ela é mais duradoura. Se nós imaginarmos na necessidade da colocação de um stent, numa situação de uma obstrução biliar maligna, nós temos que ter certeza absoluta de que nós estamos diante de um tumor. Não faz sentido nós colocarmos uma prótese metálica autoexpansível se nós não temos uma convicção de que aquilo seja um tumor, porque nós poderemos estar fazendo uma indicação equivocada sem trazer benefício ao paciente. Do ponto de vista do tratamento, quando se tem uma obstrução bilioduodenal por patologia maligna, discute-se sobre a inserção da prótese metálica autoexpansível, tanto na via biliar quanto no duodeno. A maneira para que isso possa ser feito,
nós fazemos tanto no mesmo ato, como na dependência do grau de obstrução do lúmen duodenal, poderemos fazer isso em duas situações distintas. Porque, do ponto de vista funcional, a prótese duodenal, ela não tem o mesmo resultado do ponto de vista clínico do que a gente obtém quando se põe, por exemplo, uma prótese em esôfago. Quando se põe uma prótese nesta circunstância, obrigatoriamente ela deve ser uma prótese descoberta, para que você possa ter acesso à prótese da via biliar numa situação de obstrução com o passar do tempo, ou mesmo naquele grupo de pacientes que tem outras patologias que predispõem à formação de coágulos ou de qualquer material que vai obstruir o lúmen do stent. E quando nós falamos sobre uma disfunção do stent, como é que nós devemos nos comportar? Sob o ponto de vista, nesse momento, tratando de estenose biliar maligna distal, nós temos que imaginar que, uma vez colocado um stent plástico e este não esteja funcionante, ele pode ser trocado por uma prótese metálica. No entanto, quando você tem uma prótese metálica, deve-se avaliar a facilidade de removê-la ou não. Se isto não for possível, é aceito que se coloque uma prótese plástica por dentro desse stent, ou mesmo uma segunda prótese metálica por dentro do primeiro stent. A característica de remoção ela é muito mais simples e mais fácil quando se utiliza um stent totalmente coberto. No entanto, quando se utiliza de um stent descoberto, não há por que tentar remover isto, porque não será possível, uma vez que tem um crescimento do tecido para dentro das malhas. Pensando agora na indicação do stent biliar como um pré-procedimento, sob o ponto de vista de ordem técnica, o que nós fazemos para evitarmos complicações da colocação do stent biliar? Temos que lembrar que toda vez que formos fazer uma colangiografia, temos que pensar numa profilaxia da pancreatite. E nessa circunstância você pode utilizar anti-inflamatório através da utilização por via retal, e isto deve ser feito em geral ou com diclofenaco ou com indometacina 100 mg. A profilaxia de antibiótico você deve utilizar naquele grupo de pacientes em que você não tem uma boa drenagem, porque o risco de se ter uma contaminação pelo acesso à via biliar é muito elevado. No entanto, naquele grupo de pacientes em que, passada a prótese, você tem uma ampla drenagem, o uso do antibiótico ele é controverso. Também ainda sobre o pré-procedimento, sob o ponto de vista de ordem técnica para a colocação do stent. Deve-se ou não fazer uma esfincterotomia biliar? O assunto ainda é controverso, mas a maioria dos autores acredita que para esse grupo específico de pacientes que tem obstrução maligna distal, passar uma simples prótese plástica ou mesmo uma prótese metálica autoexpansível, seja coberta ou descoberta, não se faz necessário a realização da papilotomia. Isto não é a nossa realidade aqui no Hospital das Clínicas, nós realizamos papilotomia em todo o grupo de pacientes em que nós vamos abordar as vias biliares. E quando você tem uma falência do stent biliar, o que é que você deve fazer? Primeiro você tem que relembrar direitinho, sob o ponto de vista anatômico, de que forma você vai abordar. Se esse é um paciente que foi submetido a cirurgias de derivações, como por exemplo uma gastrectomia B2, a colangiografia endoscópica ela pode ser realizada sem grandes dificuldades. No entanto, quando você tem derivações como um bypass em Y de Roux, o acesso convencional da colangiografia está limitado e muitas das vezes você necessita lançar mão ou da colangiografia transparieto hepática ou através de uma derivação por ecoendoscopia. Os resultados entre ambas as técnicas são similares, no entanto, o índice de morbidade do procedimento radiológico ele é superior ao do procedimento endoscópico. E agora, mudando da porção distal para a porção hilar, nas estenoses malignas, de que maneira nós devemos abordá-las? O fato principal é, esta lesão ela é ressecável ou ela não é ressecável? Se essa lesão for ressecável, não cabe abordagem endoscópica e não se deve fazer este tipo de abordagem num local que não se tem uma experiência grande, porque a complexidade de tratar as lesões do hilo, elas envolvem a necessidade de um conjunto grande de materiais e acessórios a serem empregados e também um grupo de especialistas que tenham realmente uma expertise para esse tipo de abordagem. É interessante que quando nós vamos pensar
na drenagem biliar, nós temos que ter o racional. Por que estamos drenando? Qual é a indicação dessa drenagem? Se eu não estou tratando uma colangite, se eu não estou tratando um paciente que desenvolveu pela icterícia um prurido intenso, e esse paciente ele vai ser operado, eu não tenho por que fazer a drenagem biliar desse grupo de pacientes. E esse paciente ele pode ser preparado para ser operado da maneira convencional, sem a necessidade de uma abordagem endoscópica. No entanto, há situações em que se faz necessário a drenagem paliativa, aquele grupo de pacientes com tumores hilares não passíveis de ressecções. De que forma nós devemos abordar? A colangiografia endoscópica, ela está muito bem indicada, a drenagem por colangiografia endoscópica, naqueles pacientes que têm as lesões Bismuth tipo 1 e do tipo 2. Ao passo que as lesões tipo 3 e tipo 4, a drenagem por via radiológica é superior à drenagem endoscópica, justamente por ter que fazer as drenagens segmentares. Outra situação também importante é o racional para essa drenagem. É considerado um sucesso técnico quando você consegue drenar pelo menos 50% da árvore biliar. E ao passo de que, naquele grupo de pacientes que tem lesões obstrutivas, em que não será possível um tratamento endoscópico adequado, deve-se evitar a contrastação, pelo risco de desenvolver uma colangite. Quando se consegue ter êxito de acesso às vias biliares, tanto à direita quanto à esquerda, e é passível de colocação de um stent, a preferência desse stent é que seja um stent totalmente descoberto. E aí você vai definir se você vai drenar as duas áreas, se você vai fazer uma drenagem concomitante. Passando para a abordagem das estenoses benignas, nós temos que imaginar que esta drenagem ela tem como intenção uma abordagem temporária, ela não é uma abordagem definitiva. E neste sentido, a preferência do uso das próteses metálicas autoexpansíveis são das próteses metálicas autoexpansíveis totalmente cobertas. É muito importante para você traçar a estratégia de abordagem que você tenha em mente qual a etiologia dessa estenose, qual é a localização dessa estenose, qual é o diâmetro dessa via biliar e qual é a experiência do endoscopista nesse tipo de abordagem. Nós sabemos que naquele tipo de lesões de maior fácil acesso, em que é mantido o eixo do órgão e você consegue transpor com um fio-guia dentro de uma abordagem básica e convencional da colangiografia, pode-se utilizar tanto a técnica de colocação de múltiplos stents, e aí você põe tantos stents quantos possíveis sejam de colocá-los, mantém esses stents por 3 a 4 meses, remove todos os stents e coloca mais stents, portanto, fazendo este processo durante um ano, fazendo de 3 a 4 trocas ao longo de um ano. Ou colocar uma prótese metálica autoexpansível, ou de 8 ou de 10 milímetros, em que você pode fazer uma abordagem semestral. Vamos discutir um pouco adiante sobre isso. Então vejam que há situações muito especiais. Uma delas é a pancreatite crônica. De que forma vamos tratar pancreatite crônica? Primeiro, nós temos que ter convicção absoluta de que é uma pancreatite crônica e que não tem um câncer neste foco deste paciente portador de uma pancreatite crônica. Portanto, um exame de ecoendoscopia e, se necessário for uma punção, é adequado para que você possa ter uma conduta mais segura e possa trazer mais benefícios ao paciente. Pode-se tanto optar pela inserção temporária de múltiplos stents plásticos, quanto de uma prótese metálica totalmente coberta neste procedimento da pancreatite crônica. Isto é uma das formas de abordagem. Quando nós vamos pensar na estenose da anastomose biliar pós-transplante hepático, aqui nós temos mais uma publicação do nosso grupo em que foi observado que a colocação de múltiplos stents plásticos neste padrão de estenose, comparativamente com a prótese metálica autoexpansível, parece haver uma superioridade das próteses plásticas. No entanto, há trabalhos ainda controversos que optam pela colocação do stent metálico autoexpansível totalmente coberto, tendo que ter o cuidado de colocá-lo quando você tem pelo menos 2 centímetros abaixo da junção do hilar, para que você não tenha nenhuma lesão secundária de hiperplasia tecidual ao nível da bifurcação.
E na pós-colecistectomia, nessa estenose biliar benigna, de que forma que nós abordamos? Da mesma forma que abordamos tanto a estenose pós-cirurgia por transplante ou mesmo na pancreatite crônica, aqui, mais uma vez, a colocação de múltiplos estentes plásticos tem o mesmo resultado do que a colocação de um estente metálico autoexpansível. No entanto, a preferência é pela colocação de múltiplos estentes plásticos. Para se colocar o metálico autoexpansível, deve-se sempre lembrar dessa distância de 2 centímetros da placa hilar. E se nós temos uma estenose associada a uma fístula? Nessa circunstância, parece que a prótese metálica autoexpansível ela tem uma melhor resposta no tratamento dessa estenose refratária e naquele paciente que tem uma fístula persistente. Então, nesse sentido, pode-se utilizar a prótese metálica autoexpansível, embora tratar com prótese plástica múltipla também seja uma opção extremamente correta. O que não se recomenda é tentar fazer a drenagem endoscópica dos bilomas. E quando nós temos cálculos em que você não conseguiu retirar estes cálculos, nessa circunstância, um paciente que tem uma estenose de via biliar e que tem cálculo agregado, aqui a ideia é que nós passamos a colocar as próteses plásticas. E aqui, depois de colocada a prótese plástica, que vai se repetir o procedimento, você ter em mãos outras ferramentas que permitam que você possa abordar esse cálculo, como, por exemplo, a colangioscopia, em que você pode utilizar do Spyglass e do litotriptor para fechar esse cálculo, ou mesmo utilizar da técnica convencional da litotripsia mecânica. Para finalizarmos, nós temos sempre que lembrar que aquele paciente que tem uma prótese metálica autoexpansível, ele deve ter toda a sua documentação registrada, guardada, com o retorno programado, para que você não perca o controle desses pacientes. Vamos lembrar que a prótese metálica autoexpansível, ela detém uma força de expansão que acaba influindo também sobre a reparação tecidual do colédoco. O colédoco é uma estrutura que tem uma fina camada de musculatura, a maior parte do componente do colédoco é colágeno, e você pode induzir a formação de tecido de granulação nos limites desse estente, dificultando a sua remoção. Então, ter o controle adequado desse estente é bastante correto e você deve fazê-lo. Como conclusão, a gente gostaria de dizer que não existe uma receita para você colocar um estente. Para você fazer essa seleção do estente, sem nenhuma dúvida, você tem que, antes de iniciar o procedimento, conhecer direitinho qual é a etiologia dessa estenose, qual é o prognóstico que esse paciente vai ter, qual é o local em que você vai fazer esta abordagem sob o ponto de vista de parâmetro da junção dos ductos hepáticos principais e também da relação com a papila. E você necessita ter uma experiência para que você possa lidar com todos os eventos adversos que, porventura, possam estar relacionados com a colocação da prótese. Muito obrigado. Não, sim? Nós vamos finalizar, portanto, a apresentação nossa hoje aqui do Gastrão. Nós esperamos encontrá-los amanhã, no nosso segundo dia do 29º curso internacional de endoscopia terapêutica do Hospital das Clínicas, e estaremos, portanto, amanhã de volta às 8 horas. Boa tarde a todos.